Bem-vindos ao CEPODcast, o podcast do Centro de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Aqui você vai conhecer um pouco mais da produção acadêmica, das experiências, das pesquisas desenvolvidas no mestrado profissional em Direito. Eu sou Antônio César Buchenec, professor do programa de mestrado em Direito da UEPG, e vou conversar hoje com Denise Antunes. Denise Antunes mestre em Direito aqui pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, com uma trajetória de 27 anos na magistratura estadual, no Tribunal de Justiça do Paraná, e desenvolveu a pesquisa Controle de Constitucionalidade. Já vou me permitir aqui fazer a propaganda do resultado final da sua tese, que é o livro Controle de Convencionalidade. Então, Denise, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por ter participado do nosso programa Mestrado em Direito e seja bem-vinda ao CEPODcast. Muito obrigada, professor Buchenec. Foi uma alegria muito grande estar aqui presente hoje com vocês. Um bom dia a todos, não é? E vim aqui prestar alguns esclarecimentos ou fazer alguns comentários sobre o mestrado que fiz na UEPG. Legal. E a primeira pergunta é direta. Então, o que te motivou, né, depois de tanta experiência profissional, ingressar no mestrado profissional? O meu caso até parece meio diferente, né, professor? Porque eu fiquei trabalhando por 27 anos na magistratura, e daí passei voltei, vamos dizer assim, ao mundo acadêmico para fazer meu mestrado. E foi com muita satisfação quando eu vi que aqui a nossa Universidade de Ponta Grossa estava contando com mestrado de Direito. Tanto que eu peguei bem no início, né? Eu sou da segunda turma do mestrado de Direito. Diante da vivência que eu tive na magistratura e considerando que nos últimos anos eu estava estudando a seara dos direitos humanos, me surgiu muito forte essa ideia de fazer o mestrado para tocar justamente num assunto ligado aos direitos humanos, que é o controle de convencionalidade. Isso por causa das experiências empíricas que eu tive durante o meu trabalho, em observar um certo afastamento da magistratura acerca da matéria, né? E também por uma satisfação pessoal, de ter hoje mais um grau acadêmico, né? Poder contar com isso para a minha vida e, quem sabe, no futuro próximo, ser docente, fazer alguma coisa em prol também da área dos direitos humanos. Legal. Então, a gente pode já destacar de toda a tua experiência, né, de uma trajetória profissional de muitos anos, consolidada dentro do Poder Judiciário, e identificou alguns problemas, né, algumas inquietações. Né, esses problemas, podemos dizer que se transformaram em problemas de pesquisa, e a pesquisa que você desenvolveu, né, gerou o teu produto final. Né? Então, como foi fazer o projeto? Né? Identificado esse problema, identificada a situação, como foi fazer o projeto, o anteprojeto de pesquisa que você desenvolveu no mestrado? Bem, como eu comentei, professor Buchenec, nós sempre partimos do ambiente que a gente vive, não é? Então, com esses estudos nos direitos humanos e com essa percepção bastante clara que a magistratura não estava empregando como deve ser a aplicação dos direitos humanos, eu pensei realmente numa fórmula de fazer um anteprojeto voltado ao estudo das convenções internacionais de direitos humanos, para saber o porquê, qual é o motivo do que a magistratura não vinha aplicando essas convenções internacionais, considerando que isso é um dever do magistrado. Então, estava nítido realmente que havia uma certa inércia, um certo afastamento da magistratura, e isso me preocupou muito, ainda mais diante dos tempos obscuros que nós vivemos ultimamente, né? Quanto à matéria de direitos humanos, ela sobreleva, vamos dizer assim, as demais, mormente diante dessa necessidade de cada vez mais atender à dignidade do ser humano. Apresentado o projeto, né, participou do processo de seleção. E nós estamos com um processo de seleção em aberto, né, agora para novos alunos. Qual que é a dica, a orientação, o ponto essencial do seu processo seletivo que poderia passar para os nossos ouvintes? É você ter bastante claro a sua meta. Isso é importantíssimo. Você saber ali dentro dos fundamentos teóricos que você tem e uma visão preliminar da parte prática, não é? Saber certamente no que você tem que focar. Isso é importantíssimo, até mesmo porque quando da entrevista feita por mestrado, não é? Nós temos que demonstrar segurança naquilo que já pretendemos fazer.
E é claro, né, professor Ibogenek, que durante o mestrado todo nós sabemos o quanto, de repente, essa visão vai mudando, né? Quanto esse foco vai mudando. Mas o que é primordial é que no início você já tenha patente no seu raciocínio o que você vai tratar dentro da matéria respectiva. Tendo um foco, tendo um recorte, isso no decorrer dos 2 anos, com as disciplinas, com a orientação, com o estágio de imersão, podemos dizer que isso vai se lapidando, né, dentro desse processo. Sem dúvida. Que no meu caso, o meu foco não se perdeu porque sempre foi analisar o motivo pelo qual a magistratura não vinha aplicando essas convenções internacionais. Perfeito. Esse era o foco principal. Então, eu fui do começo ao fim com ele. O teu foco, podemos dizer que foi o mesmo. Mas tem alguns alunos que também adaptam esse foco, ajustam, né, fazem os ajustes no curso do percurso. E eu queria saber das disciplinas, né? Teve alguma disciplina, algum momento desse contato com os colegas e com os professores que você destacaria que foi fundamental para a tua tese? Está certo. Então, a gente começa a fazer um estrado que diz que deve ser seguida a perspectiva translacional. Então, levei um certo impacto quando eu vi essa questão tratada no nosso mestrado, porque a perspectiva translacional não é algo muito conhecido, não é? Inclusive, na época, fui pesquisar sobre isso, tinha bastante comentários sobre a perspectiva na área da medicina, não tinha na área do direito. Mas daí a gente fica um pouco assustada e tal, e a metodologia utilizada, na verdade, que a gente imagina que seja uma metodologia, nós nos deparamos com a disciplina de metodologia dentro do curso de mestrado, quando essa vai nos dizer o seguinte, que a perspectiva translacional, na verdade, se trata de uma epistemologia. Não se trata de pegar os fundamentos teóricos que a gente tem e aplicar na prática. Não é isso. Se trata, na verdade, de pegar esses fundamentos teóricos, fazer uma retroalimentação com aquilo que a gente retira da prática para daí oferecer o produto. Então, de suma importância mesmo, para mim, foi a disciplina referente à metodologia. Claro que também tivemos disciplinas como teorias da justiça, teorias do direito, que nos levam para o campo filosófico, né? Nos trazem uma base filosófica para fazer a dissertação, que também são de suma importância. E também não é porque eu estou na sua presença, né? Mas a disciplina referente ao processo estrutural, que é uma disciplina que nos leva para uma parte bastante prática do direito, de bastante atitude, de bastante ação, também foi um ponto marcante. Tanto que eu fiz alguns artigos, né, em que eu misturei os 2 componentes, o controle de constitucionalidade juntamente com as diretrizes do processo estrutural. Legal. Então nós temos, né, e a depender do tema, as disciplinas também têm essa facilidade de encontrar e encaixar, né, e isso vai ajudando na escrita, na produção da tese, da própria pesquisa como um todo. Mas dentro desse momento, então, ainda mais restrito às aulas, às disciplinas, você mencionou, Denise, que foram produzidos artigos. Né? E como é que foi essa experiência dos artigos? Você publicou esses artigos? Esses artigos foram importantes? Estão aqui no seu livro? De alguma forma não estão? Qual é a relação que eles têm? Poderia falar um pouquinho dessa parte prática da experiência dos artigos produzidos para as disciplinas e a sua relação com o teu trabalho final do mestrado? Durante o mestrado, nós somos muito motivados a escrever artigos, não é? E fiz muitos artigos realmente que, de uma forma ou de outra, estão aqui, também fazem a base do livro, né? Mas a importância desses artigos é a de misturar, vamos dizer assim, até falando da perspectiva translacional, né? De misturar as áreas, de fazer uma retroalimentação, como eu fiz, por exemplo, com o processo estrutural e o controle de convencionalidade, o qual foi muito enriquecedor, porque isso também me deu base para me focar também na visão lá do juiz que vai trabalhar com esse processo estrutural, da perspectiva colaborativa do juiz dentro desse cenário. Ou seja, enriquece porque o meu foco justamente é saber do juiz na aplicação das convenções internacionais, é saber do juiz preocupado com essa questão social. E isso o processo estrutural também nos traz, né, professor?
Legal. E você desenvolveu também um estágio de imersão, que é um dos requisitos do nosso mestrado profissional aqui da UEPG. E me diga assim, qual foi o ponto de destaque do estágio de imersão que foi realizado, onde foi feito o estágio de imersão, para que também aqueles que estão nos acompanhando possam saber um pouquinho mais do seu estágio de imersão. Certo. Pô, a partir dessa minha visão do mundo empírico, né, que eu vi lá na minha carreira, tudo mais, né, presenciei, assim, vamos dizer assim, as condutas judiciais com relação ao tema que eu tinha aderido, eu tive a oportunidade de fazer o estágio de imersão no Conselho Nacional de Justiça, perante o CNJ e a Infam. Foram as duas instituições principais que eu fiz. A pesquisa, o método de pesquisa utilizado até foi o método de pesquisa de Tiolant, que trata da pesquisação. Ou seja, eu participei junto com demais colegas lá na Escola da Magistratura dos estudos dos motivos pelos quais os magistrados não vinham ou não vêm aplicando os direitos humanos. Então, foi bastante assim, enriquecedor, porque nós fizemos nesse grupo, uma autorreflexão do motivo pelo qual isso acontece. Então, tinha juiz de todos os lugares do Brasil, do Amazonas, do Centro-Oeste, de todos os lugares, e todos vinham comentando as suas experiências com relação ao tema. Então, foi um estágio de imersão propriamente dito, de imersão mesmo, porque eu pude presenciar todos esses juízes falando sobre o assunto, que tão bem eu já tinha reparado na minha vivência, e conformando, vamos dizer assim, a minha tese, né? Que seria necessário apresentar uma proposta, uma proposição para resolver a questão que foi colocada em análise dos meus estudos e estágios. Esse é o seu produto, já vamos falar sobre ele. Antes disso, quando se realiza um estágio de imersão, né, no CNJ, Infam, como mencionar, é um locus, né, de importante produção do conhecimento e principalmente de transformação pelo conhecimento com impactos diretamente na atividade judicial, impactos de toda a sociedade. Bom, todo o estágio de imersão, né, é elaborado no programa de mestrado profissional em Direito, é elaborado um relatório, e esse relatório é feito uma apresentação. Este relatório, essa apresentação, contribuíram em que medida para a tua tese, a tua defesa final, o teu trabalho final? Bem, essa conclusão do estágio de imersão é o método de pesquisa referente à documentação direta, né, professor Buchenek? Então, ele foi essencial para que houvesse o link entre todos aqueles fundamentos teóricos que eu estava me baseando para fazer o mestrado, o link e com a parte prática. Necessariamente, ao fazer esse estágio de imersão, escutar o que todos os juízes tinham a falar dos direitos humanos aplicados em seus respectivos tribunais, me deu a oportunidade de imaginar, então, o que seria um produto adequado para isso. Ou seja, veio à mente que era necessária a divulgação dos direitos humanos, a divulgação do que se trata o controle de convencionalidade. Então, é de suma importância, né? Eu acho que essa é uma das etapas principais, realmente, para a nossa dissertação, para os estudos, para chegar à proposição final. Eu sempre vejo, destaco, o teu trabalho tem muito disso, na leitura final do teu texto, é o aproveitamento das disciplinas, das disciplinas de metodologia, do estágio de imersão. E uma outra etapa importante, né, que eu gostaria de abordar contigo, é a experiência da banca de qualificação. Agora todos os programas têm essa banca de qualificação. No passado não era assim, mas agora tem. É uma etapa muito importante, onde você vai fazer uma avaliação do teu nível, né, da tua dimensão de estudos, preparando para uma defesa final. O que você destaca da tua banca de qualificação? Bem, essa banca, na verdade, é uma preliminar daquilo que você vai apresentar. Então, toda e qualquer aresta que ainda estiver meio fora do que se pretende, ela é ali balizada e nos dada de uma forma, né, mais adequada. Da banca de qualificação, eu pude extrair mais a parte metodológica, professor. A banca de qualificação me deu mais elementos para que eu pudesse dizer, não, o caminho será, então, apresentar um projeto de lei
perante o Congresso Nacional, que estabeleça uma lei que gere a percepção do juiz, que chame a atenção do juiz sobre o controle de convencionalidade. Então, essa qualificação toda, na banca que eu fiz, me deu essa dica. Ou seja, Denise, você vai ter que indicar algo para que o controle de constitucionalidade seja levado com mais força ao mundo jurídico. Então, foi a partir disso que veio a ideia realmente do projeto de lei, para que, não obstante, o controle de convencionalidade não precise de nenhum regramento jurídico para valer, né? O juiz tem que aplicar o controle de convencionalidade, independentemente de qualquer outra regulamentação legal, mas, mas para a divulgação da matéria, um projeto de lei que faça incluir, vamos dizer assim, no Código do Processo Civil, a necessidade do juiz analisar o controle de convencionalidade, vem de acordo com a proposta que eu tinha no mestrado de apresentar essa divulgação do controle de convencionalidade. Então, a banca de qualificação ela é importante por conta desse desenvolvimento da pesquisa, mas para você, em especial, para o produto final que você já mencionou. Sem dúvida. Né? Então, dentro de todo esse campo que nós estamos falando, o trabalho vai sendo construído em etapas, vai sendo corrigido, ajustado, adaptado, retroalimentado, a perspectiva transacional, né? Teoria e a prática sempre andando juntas e produzindo, né, um campo de transformação social. E dentro dos programas de pós-graduação, nós escutamos muito falar do impacto, né? E na sua avaliação, né, além do projeto de lei, que é o produto, além do seu livro, que consta toda a base teórica e prática para o desenvolvimento dessa atividade, o que você destacaria, né, de todo esse teu estudo, né, que você traça aqui um caminho para a atuação no Poder Judiciário em prol dos direitos humanos, o que você destacaria de maior impacto aqui no Judiciário, de uma maneira geral, e na sociedade com o teu trabalho? Pois então, professor, quando nós fizemos lá, eu e meus colegas fizemos o estágio de imersão, até eu trouxe escrito aqui, foram constatados alguns fatores bastante preocupantes, como, por exemplo, o déficit de conhecimento das normas da Convenção Americana de Direitos Humanos, da jurisprudência que provém dessa Corte de Direitos Humanos, um déficit de conhecimento na aplicação do controle de convencionalidade tido como obrigatória, uma resistência na aplicação das normas previstas nas convenções internacionais de direitos humanos. A partir disso, o grupo percebeu que a parte didática, que a parte de passar para o juiz o conhecimento, atuar como a INFAM, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, tem feito, de fazer cursos voltados a essa área, ou seja, tudo ligado ao ensino, né? O meu projeto de lei seria a intenção de divulgar o controle. Mas então o que acabou acontecendo é que, mesmo depois de terminado o mestrado, eu adaptei daí a minha dissertação para um livro, que era um produto que, na verdade, antes de começar o mestrado, eu não imaginava que eu ia lançar. E esse chega a ser o produto mais importante, vamos dizer assim, do meu mestrado, à medida de que ele está propagando o conhecimento, ele está ajudando nessa parte, nessa divulgação do controle de convencionalidade perante a magistratura. Então, o senhor veja que, além do projeto de lei, acabou surgindo um produto que diz respeito à perspectiva translacional, que é aquela adotada pelo curso de mestrado. Excelente, o nosso tempo voa, nós já vamos nos caminhando aqui para finalizar o nosso podcast. E eu gostaria de saber da tua experiência como discente, né, como estudante, como pesquisadora aqui no mestrado, o que você destacaria? Eu acho que se destacaria mesmo essa nova onda da perspectiva translacional. Legal. Isso é muito importante, professor, porque não é só pegar lá, vamos dizer, a base filosófica, né? Pegar a teoria do direito e querer fazer uma experiência no mundo prático. Não é isso. Isso vai além, né? Você vai extrair da parte prática, você vai ter um insight daquilo que você vive na prática
vai fazer uma retroalimentação com a teoria que você sabe que é condizente com a sua proposta e, a partir disso, você vai lançar uma proposição. Então, é perfeito isso do mestrado de Direito, que é justamente chegar a um estudo teórico, fazer a conjugação com a prática, extrair um insight, para daí você apresentar a tua proposta final. Denise, uma linda definição de mestrado profissional. Muito obrigada. E justamente é transformar as profissões, transformar os ambientes de trabalho e gerando impacto de transformação social. E para finalizar, um conselho aos futuros candidatos ao mestrado profissional em Direito da UEPG. O que eu sempre digo é o seguinte, que na vida a gente pode perder tudo. Riqueza, familiares, amores, mas o que não se perde, professor, é a educação. Aquele conteúdo que você aprende, aquela fase que você passa da graduação para o mestrado, para doutorado, isso tudo é seu. Isso tudo você só soma, tanto para a sua carreira política, carreira jurídica, como para o seu pessoal também, né? Porque é uma grande satisfação você sempre obter o conhecimento, né? Então, veja que eu entendo que o mestrado da UEPG chegou assim num momento tardio por causa da caracterização de poder expandir aqui para a nossa região dos Campos Gerais essa possibilidade de termos mais pessoas voltadas a essa parte intelectual, né, intelectualizada. Legal, Denise. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar conversando aqui no CEPodcast. É uma alegria enorme, né, contar com a sua experiência, a sua dedicação, né, e o seu profissionalismo, transformando em ações que vão transformar ainda muitas gerações, porque nós sabemos, né, e você muito bem destacou, que no tema do controle de convencionalidade ainda há um caminho muito grande a seguir. E o teu livro, os teus estudos, os seus artigos são fundamentais para isso. E isso também prova, aqueles que estão acompanhando o CEPodcast, de que o nosso mestrado profissional tem impacto, tem transformação, tem produto, tem realização, tem resultado. Sim. Que revolta a própria comunidade, tanto a comunidade local quanto a comunidade global. Então, Denise, muito obrigado. Nós chegamos ao fim de mais um episódio do seu podcast. Eu quero agradecer muito a sua participação, né, e o compartilhamento das suas experiências, da sua pesquisa. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão querer conhecer mais do seu trabalho, mas também do mestrado profissional em Direito. E se você gostou desse episódio, siga o CEPodcast na plataforma de áudio preferido e acompanhe também as novidades nas nossas redes sociais. CEPod, né? CEPodcast. E até o próximo episódio com mais uma pesquisa em destaque e o conhecimento compartilhado aqui no CEPodcast, que é o Centro de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Um abraço e obrigado por estar conosco. Obrigada, professor.